Olha que evangelho lindo nós estamos lendo nesta quinta-feira, dia 15 de dezembro, metade do mês, estamos aí na reta final de 2022. Uma mensagem que talvez você já ouviu tantas vezes, mas a gente nem sempre para ruminar o significado dessas palavras. Jesus diz: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Olha que coisa linda. João Batista foi o maior dos profetas, disse Jesus. A questão, irmãos e irmãs, é que João Batista ele estabelece uma divisão na história da salvação. Com João Batista se encerra o regime da lei e se irrompe o regime da graça. Em outras palavras, até João Batista, vamos dizer assim, valia muito mais as obras que a gente fazia para Deus. Quanto mais nós fôssemos observantes, irrepreensíveis, zelosos, aos mínimos detalhes, mais na mentalidade do povo judeu, quanto mais cumpridores fiéis da lei, mais nós mereceríamos a graça de Deus. Isso até João Batista. Então Jesus diz: não existe dos nascidos de mulher alguém maior do que João. Em outras palavras, João Batista foi aquele que mais soube obedecer, foi fiel, um zeloso cumpridor e profeta da lei de Deus, mas não um cumpridor, vamos dizer assim, um cumpridor da lei, como eram alguns fariseus que Jesus criticava, superficial, cumpria só assim a fachada. Não, cumpridor mesmo da lei na sua essência. Porém, agora se rompe com Jesus o regime da graça. O reino de Deus chegou. E Jesus disse que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Em outras palavras, quem pode entrar agora no reino de Deus? Qual é a grandiosidade do reino de Deus? Não é mais o que nós fazemos para Deus, mas é a capacidade de acolher o que Deus faz por nós. Veja, o mérito tanto não consiste em fazer obras, em cumprir os preceitos da lei, mas o mérito a partir de agora consiste em confiar no amor, na misericórdia do Senhor. Confiar de que Ele nos ama e cuida de nós. Uma confiança tal que somente uma criança é capaz de ter. Uma criança que no meio das tempestades, dos perigos, se joga nos braços do pai e da mãe e brinca, despreocupada. Por isso Jesus diz: se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Então, meus irmãos e irmãs, agora Jesus nos pede um salto de qualidade. O que vale no reino de Deus é a confiança plena, total, de que nós temos um Pai que nos ama e que deseja que nós confiemos nele toda a nossa vida. Um Pai que deseja que nós aprendamos a descobrir o prazer de cumprir a vontade dele. Saber que a vontade dele é o melhor para nós, que nós não tenhamos medo, que nós não tenhamos mais receio de deixar que este Pai nos conduza. É ao mesmo tempo uma experiência linda, mas ao mesmo tempo uma experiência que nos dá medo, porque todos nós, no fundo, não queremos perder o controle das nossas vidas, das nossas mãos. Confiar assim no Pai significa dar a Ele tudo. Senhor, faça o que o Senhor quiser de mim. Aquilo que Nossa Senhora, que está aqui, nossa mãezinha, fez. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Quer dizer, Pai, eu sou tão amado, o Senhor me ama tanto, sem que eu mereça, sem que eu faça nada para merecer. Qual é a única coisa que eu posso retribuir, se não dizer que o Senhor pode fazer de mim o que o Senhor desejar? Eu não quero mais nada, eu não tenho mais nenhuma pretensão, a não ser deixar que o Senhor leve esse pobrezinho para onde desejar. Isto é, meus irmãos e irmãs, a liberdade dos filhos de Deus. Isto é entrar no reino de Deus, é viver em liberdade, é viver em segurança, em confiança, é viver despreocupado, sem angústias,
Claramente, no mundo nós passamos por muitas aflições, por muitas angústias, mas aqueles que confiam no Senhor, como diz a palavra de Deus, são como os montes de Sião, eles não se abalam, eles permanecem para sempre. Você quer saber qual é o nível da tua confiança? Veja o quanta inquietação você tem vivido na tua vida. O nível da tua inquietação revela para você o nível da tua confiança. Quanto mais a gente confia neste Pai, mesmo diante de tantos sofrimentos, a gente vai se inquietar pouco, porque o nosso coração está descansando nele. E ao contrário, quanto menos nós confiamos neste Pai, maior será a nossa inquietação, agitação, diante das situações deste mundo, das situações que você está vivendo. Então, querido irmão e irmã, que estas palavras já se tornem uma luz na tua vida. Que nesse momento teu coração se desperte para uma nova confiança, para uma nova liberdade. Você não é órfão. Você não é órfão. A palavra de Deus diz que no tempo oportuno Deus enviou o seu Filho para resgatar aqueles que estavam sobre a orfandade e escravidão da lei, e nos enviou o Espírito de seu Filho que clama em nós, Abba, Pai. Portanto, já não sois mais escravos, sois filhos, sois herdeiros. Que lindo, irmãos e irmãs, saber que nós não vivemos mais no regime da lei, do pecado, do mérito, numa meritocracia espiritual. Você e eu já podemos viver no regime da graça e da liberdade conquistada por Cristo. Oh, meu irmão, como eu gostaria, apesar destas pobres palavras, que o teu coração agora se enchesse com esta liberdade. A liberdade filial, a liberdade de saber que você é amado, apesar dos teus pecados, apesar de você nunca ter considerado isso, o Pai continua te amando. O Pai continua olhando por você e te esperando. O pecado que você tem cometido, as compensações que você tem buscado, chamar a atenção das pessoas, querer reconhecimento das pessoas. Meus irmãos e irmãs, nós não podemos viver como mendigos, mendigando o amor dos seres humanos, mendigando a atenção, o reconhecimento. Nós somos príncipes e princesas, filhos e filhas do Rei. Esta é a tua verdade, esta é a tua identidade. Você se sente tão pequenininho, mas escute o que Jesus disse no Evangelho. O menor do reino dos céus é maior do que João Batista. Porque você pode agora viver sobre a liberdade dos filhos de Deus conquistada por Cristo. Que Deus te abençoe. Que você neste momento se volte novamente para o teu Pai, agradecendo pelo seu amor e sua fidelidade, dizendo: Pai, eu jamais voltarei a viver como escravo. Eu jamais permitirei voltar a viver como servo. Eu quero ser teu filho, eu sou teu filho e viverei como teu filho. E através de você, que muitas pessoas possam voltar com toda a confiança e liberdade para a vida nova dos filhos, para a liberdade dos filhos, que Jesus conquistou com alto preço por nós na cruz. Que o Senhor derrame sobre você, sobre a tua família, sobre todas as intenções do seu coração, a sua bênção, a sua paz e a sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.